Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a nossa leitura será do versículo 1 até o verso 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. É este o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos e amigos, hoje nós vamos começar a exposição das parábolas do reino de Deus. Lembrando que parábolas são histórias do dia a dia, do cotidiano, daquilo que as pessoas conhecem, para trazer lições espirituais.
e o Senhor Jesus usou as parábolas para falar de realidades do reino de Deus. Antes de entrarmos no exame das parábolas propriamente dito, nós precisamos responder duas perguntas preparatórias para que nós possamos entender as parábolas. E a primeira pergunta é: o que é o reino de Deus? Porque as parábolas que nós temos aqui no capítulo 13 de Mateus são parábolas do reino, ou parábolas que o Senhor Jesus contou para trazer realidades ou ensinos a respeito do reino de Deus. E reino de Deus foi um tema recorrente, talvez o tema mais recorrente na pregação do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então, o que é o reino de Deus? Meus irmãos, eu queria que vocês ouvissem bem o conceito e, de maneira geral, é o seguinte: o reino de Deus é o domínio redentor de Deus através do seu Messias, do seu Filho bendito Jesus Cristo. E por meio deste reino, Deus está redimindo uma nova humanidade e haverá de redimir uma nova humanidade. Por meio desse reino, ele está subjugando todos os seus inimigos e vai subjugá-los e condená-los no final. Por meio deste reino, ele está restaurando a sua criação dos efeitos, do poder e das consequências do pecado. Esse reino, ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, de que chegaria um dia em que Deus enviaria o seu Messias e o reino de Deus seria estabelecido. E de fato, quando o Messias vem, ele estabelece o reino de Deus. E esse reino está avançando sobre a face da terra, e um dia ele alcançará todo o planeta, e quando o rei voltar de maneira definitiva, esse reino será pleno em todo o universo. Então, o reino de Deus é o domínio redentor, restaurador de Deus, por meio do seu Messias, o seu Filho, que encarnou para exatamente reinar sobre tudo e sobre todos. Então, esse é o reino de Deus. E na Bíblia, essa expressão reino de Deus, ou reino dos céus, ela é usada para descrever muitas vezes aspectos desse reino. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, que às vezes a expressão reino de Deus ou reino dos céus é usada para se referir a uma realidade presente, na qual nós entramos e provamos as bênçãos desse reino. Mas também, às vezes, reino de Deus se refere a uma realidade futura que ainda está por vir, e que todos aqueles que creem em Cristo entrarão, portanto, falando da plenitude desse reino. E essas parábolas aqui, à medida que nós formos estudando, nós vamos ver aspectos do reino de Deus, como a palavra do reino, que é a semente, como o crescimento do reino, e assim outras realidades ou aspectos desse reino serão ensinados nessas parábolas. Então, essa é a primeira pergunta necessária para que nós possamos compreender as parábolas. É entender o que é o reino de Deus. E a segunda pergunta, irmãos, preparatória para a compreensão dessas verdades, é a seguinte: por que Jesus ensinou por meio de parábolas, especialmente nesse ponto do seu ministério? Por quê? E aí, nós vamos perceber no nosso texto que os discípulos, eles ficaram com essa dúvida, porque nesse ponto, que provavelmente era mais ou menos a metade do ministério terreno, lembrando que o Senhor Jesus Cristo, o seu ministério durou aproximadamente 3 anos. Então, mais ou menos na metade, ou próximo da metade, o Senhor Jesus muda a sua metodologia de ensino. Ele começa o seu ministério falando de maneira clara, pelo menos predominantemente, de maneira clara. Mas depois ele começa a usar parábolas. E aqui vejam o versículo 10, que os discípulos se surpreendem com isso. Versículo 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que o Senhor está ensinando por parábolas?
E aí o Senhor Jesus vai explicar. E para que nós entendamos, irmãos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus passa a ensinar por meio de parábolas como uma forma de juízo, ouçam isso, sobre a liderança de Israel e sobre o próprio povo de Israel. Vejam a resposta do Senhor Jesus que ele diz, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, ou seja, as multidões e os líderes de Israel, não lhes é dado, não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Entendamos o contexto. Se você ler os capítulos 11 e 12 de Mateus, você vai perceber exatamente que nesse ponto do ministério do Senhor Jesus, mais ou menos a metade, a hostilidade, a rejeição pela pessoa e ministério de Cristo tinham se intensificado. Se você olhar o capítulo 12, por exemplo, você vai perceber a liderança, os escribas e fariseus, a liderança religiosa de Israel fazendo oposição ao Senhor Jesus. Se você olhar do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 42, você vai perceber exatamente a oposição da liderança. Primeiramente, confrontando o Senhor Jesus e acusando-o de transgressor do sábado. Depois você vai perceber que eles vão dizer, inclusive, que o Senhor Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E aí você vai perceber que eles vão pedir um sinal. Para que nós creiamos em ti, faça um sinal. E Jesus disse, nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Então a oposição aumentou contra o Senhor Jesus Cristo, a oposição está declarada. E quando você olha para o capítulo 11, você vai perceber que aquela geração e até algumas cidades ali, elas estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar no capítulo 7, no capítulo 11, a partir do versículo 7 em diante, que nós vamos ver isso. O Senhor Jesus, por exemplo, a partir do versículo 7, vai dizer que veio João e vocês disseram que não comia e não bebia, e vocês disseram que vocês rejeitaram a ele. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem que é glutão e bebedor de vinho. O que vocês querem então? Depois, a partir do versículo 20, ele vai dizer alguns ais sobre algumas cidades nas quais o Senhor Jesus Cristo pregou, realizou milagres, mas essas pessoas permaneceram na incredulidade, não creram no Messias, não creram no Filho de Deus. Então, por causa da oposição, por causa da incredulidade desse povo, por causa dessa rejeição ao Filho de Deus, agora, em vez de continuar falando de maneira clara, o Senhor Jesus, em forma de juízo, vai falar por meio de parábolas, de maneira que as multidões vão ouvir, mas só os eleitos vão entender. Então é por isso que ele fala por meio de parábolas. Vejam, voltando para o nosso texto, ele diz no versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. E aí ele diz algo aqui, pois os que têm se lhe dará, ou seja, aqueles que me aceitam, aqueles que estão crendo em mim, então eles vão conhecer mais a respeito de mim, eles vão conhecer mais a respeito do reino, eles vão ter mais entendimento. Mas aqueles que não têm, até o que têm lhe será tirado. Então, aqueles que estão me rejeitando, aqueles que estão virando as costas para mim, aqueles que estão fazendo oposição, então até o que têm lhe será tirado. Ou seja, eles não vão receber mais nada. Eles não vão ter mais conhecimento, não vai ser dado a eles o conhecimento do reino de Deus. E estava acontecendo com aquela geração, meus irmãos, aquilo que aconteceu com os contemporâneos de Isaías. Vejam que é exatamente isso que o Senhor Jesus vai dizer, versículo 13, olhem comigo. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo
não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque, olha a razão, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Foi a mesma coisa no dia de Isaías. Deus chama Isaías para pregar e Deus diz: endurece o coração desse povo. Você vai pregar, mas eles não vão entender nada. Você vai anunciar, mas eles não vão perceber nada, para que eles não se convertam e eu cure esse povo, porque aquele povo tinha se voltado para a idolatria, tinha voltado as costas para Deus, e Deus traria juízo sobre o seu povo, que seria o cativeiro babilônico. Esse povo está na mesma situação. O Filho de Deus, não um profeta como os outros do Antigo Testamento, mas o Filho de Deus encarnado, realizando milagres, pregando poderosamente a palavra de Deus. Mas essas pessoas com seu coração endurecido, essas pessoas estavam rejeitando o Messias, não estavam aceitando a sua pregação, não estavam crendo nele, por isso agora ele irá falar por parábolas. Mas aqueles que estavam crendo e abraçando o Senhor Jesus, vejam os versículos 16 e 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvi o que ouvis, e não ouviram. Então, irmãos, uma primeira lição: tenhamos muito cuidado na maneira como nós ouvimos a pregação do Evangelho de Deus. Porque se nós ouvirmos com indiferença, se nós ouvirmos a pregação do Evangelho com o coração endurecido, Deus pode endurecer-nos muito mais, não nos revelando os mistérios do reino. Ouçamos a palavra de Deus de forma muito cuidadosa. O apóstolo Paulo também, falando aos Tessalonicenses a respeito de pessoas que rejeitavam a palavra, ouçam o que ele diz: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ele está falando de pessoas a quem a palavra de Deus foi pregada, a quem a palavra de Deus foi anunciado, o evangelho da graça de Deus, mas essas pessoas preferiram acreditar na mentira, e Deus então envia a elas a operação do erro, falsos mestres, para fazer com que essas pessoas mergulhem mais e mais na ignorância de Deus. E essa era uma forma de juízo sobre elas. Portanto, irmãos e amigos, cuidado, cuidemos, sejamos cuidadosos na maneira como nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Porque isso aqui, irmãos, que está diante de nós, não é palavra de homens, não é palavra do Renato, nem mesmo de outros ou de igreja. Isso aqui é a palavra infalível, inerrante e autoritativa de Deus, o Criador, o Deus eterno, infinito e imutável. E é por isso que o Senhor Jesus está falando por meio de parábolas. Então vamos olhar agora para a parábola em si. Tendo respondido a essas duas perguntas, o que é o reino e por que Jesus estava ensinando por parábolas, vamos olhar para a parábola do semeador. E aí nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 9,
o Senhor Jesus conta a parábola para todos. Ele fala do semeador, que o semeador saiu a semear. Então, o semeador sai do conforto do seu lar, com aquela bolsa aqui lateral, cheia de sementes. E ele vai para o campo. O campo já está arado. É bom lembrar que os instrumentos de arado eram muito diferentes dos instrumentos que nós temos hoje. Portanto, a aradura da terra não era uma aradura muito bem feita por conta dos instrumentos. Então, o semeador, ele sai do conforto do seu lar, vai para aquele sol escaldante, mas ele vai com coragem e ele chega ali no campo e ele vai jogando a semente. E aí uma parte, as partes ali na extremidade, uma parte cai à beira do caminho, ele vai ali mais à frente, outra parte cai num terreno rochoso, foi arado sim, mas pedras ali ficaram por baixo, uma camadinha fina de terra, e ali cai outra porção das sementes, ele continua semeando, outra parte cai numa parte do terreno, que ali tem sementes de espinhos, talvez não foi feita muito bem ali a aradura, ainda ficaram alguns ramos talvez de espinhos, mas a semente cai ali também, e a outra parte até que enfim cai em terra boa. E aí nós podemos ver que o que caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Porque o chão ali é duro, é pisado, e ali então as sementes ficam logo visíveis, e as aves vieram e comeram. A que caiu em solo rochoso, porque ali era de pouca terra, logo nasceu, mas o sol apareceu no seu vigor, no seu calor, e secou aquela plantinha. A que caiu entre os espinhos, é claro, crescem muito mais rápido e sufocaram aquela plantinha. Mas teve uma parte que caiu em terra boa. E a semente germinou, e cresceu, e frutificou, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E aí o Senhor Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui funciona como alerta. Prestem atenção, entendam a parábola, creiam. E aí, quando ele saiu do meio da multidão, quando ele estava em algum local reservado, os discípulos então o abordaram e conversaram com o Senhor Jesus e perguntaram. Eles não entenderam também. Mas a eles é dado conhecer os mistérios do reino. Por isso o Senhor Jesus, e agora em segundo lugar, ele passa a explicação da parábola, que está do verso 18 até o verso 23. Então o Senhor Jesus explica, nós podemos perceber no contexto da parábola que a semente, ela representa a palavra. Na narrativa de Marcos, ele deixa muito claro que a semente é a palavra, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a semente que é semeada. E aí ele vai explicar dizendo, verso 18: atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que caiu à beira do caminho. Então, aquela parte que caiu à beira do caminho, que as aves vieram e comeram, representam aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Satanás vem e arrebata do coração. Satanás tira do coração. Às vezes a pessoa está aqui, ouvindo a pregação da palavra, mas Satanás faz muitas vezes que o celular vibre, sua atenção se desviou, perdeu o fio da meada. Ou você saiu daqui, ouviu a palavra, mas chega ali fora e encontra um amigo, e ele começa a falar de outras coisas, e lhe convidar para as coisas que não convém, e você termina indo. Arrebata a palavra do coração. E assim são muitas maneiras que isso pode acontecer. Satanás arrebata. Mas teve a outra parte, na sequência, como nós vimos, que caiu num solo rochoso. Aquela parte caiu no solo rochoso, logo nasceu. Mas como não tinha profundidade, porque a raiz não conseguiu se aprofundar, visto que ali era um terreno rochoso,
Assim que o sol saiu, ela secou. Jesus explica isso no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, veja, recebe com emoção. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se desviam. Então a pessoa recebeu com emoção, recebeu com alegria o evangelho, mas quando chega em casa, de repente, a repreensão dos pais, que são de uma outra religião, a aversão dos amigos na universidade, então ele termina desistindo e a palavra não frutifica, não prospera nessa vida. Tem a outra parte, meus irmãos, que caiu entre os espinhos. E aquela parte da semente caiu ali, os espinhos cresceram rapidamente, sufocaram. E o Senhor Jesus explica aqui no versículo 22, que isso aqui representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então vejam, os cuidados do mundo, talvez até coisas lícitas, o emprego, o estudo, mas a pessoa está tão preocupada com essas coisas que a palavra fica infrutífera. O evangelista Lucas, ele fala das demais ambições. O evangelista Marcos fala das demais ambições. O evangelista Lucas fala dos deleites da vida. Então essa pessoa ouve a palavra. Talvez ela fique até um pouco empolgada, mas as preocupações com as coisas desse mundo, o estudar, mais um concurso, mais um curso, uma pós-graduação, ou mesmo com deleites dessa vida, os prazeres desse mundo. Bem, para eu me tornar crente, eu preciso abandonar as farras, eu preciso abandonar a mulherada, eu preciso abandonar aquilo e aquilo outro. E essas preocupações sufocam a palavra. Isso aqui, meus irmãos, representa aqueles ouvintes que são idólatras, que fazem das coisas da criação a sua razão de ser, que põem as suas afeições não no Deus Criador, mas em aspectos da criação. E, portanto, são idólatras, priorizam outras coisas e não ao Criador dos céus e da terra, o Redentor bendito. E a que cai em boa terra são aquelas pessoas, nos diz o texto aqui, aquela parte da semente que caiu em boa terra, que frutificou, que cresceu e produziu a 100, aqui 100, 60 e 30, significa 100 grãos por um. Foi jogado um grão, produziu 100. Foi jogado um grão, produziu 60. Foi jogado um grão, produziu 30. Então houve produção porque caiu em boa terra. Em boa terra. Representa exatamente aquelas pessoas que ouvem a palavra e a entendem. Que ouvem a mensagem do Evangelho e entendem, creem, abraçam essa palavra e colocam em prática em sua vida, de maneira que isso vai frutificar nos seus relacionamentos, nas suas ações, nas suas atitudes. E é muito interessante, irmãos, que a palavra faz de fato essa comparação. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como? Como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, que dá sempre o seu fruto, frutifica, e a sua folhagem não murcha. Produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então percebam, meus irmãos, que nesta parábola os solos representam os corações, as maneiras diferentes pelas quais as pessoas reagem à palavra. Uns ouvem a palavra,
mas não com a devida atenção, não com submissão, não com fé. E Satanás vem e tira. Outros ouvem a palavra, até se alegram e recebem a palavra, mas na primeira perseguição, na primeira adversidade, por causa da nova fé, se desviam. Outros estão tão preocupados com as coisas desse mundo que não há no seu coração lugar para a palavra. A sua preocupação é enriquecer, é melhorar de vida. A sua preocupação é com os deleites e os prazeres desse mundo e não há lugar para a palavra. Agora a pergunta, meus irmãos, é a seguinte: para mim e para vocês, que tipo de solo somos nós? Que tipo de solo é você? À beira do caminho, é rochoso, é entre os espinhos ou boa terra? Que tipo de solo é você? Como você recebe a palavra? É com fé, como Paulo diz aos Tessalonicenses, que agradecia a Deus, porque eles tinham recebido a pregação de Paulo não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que de fato era a palavra de Deus e que estava frutificando entre eles. É assim que você recebe a palavra? Ou você recebe a palavra com indiferença? Ou você vem para ouvir, para ver como foi a performance do pregador? O pregador hoje foi tão mal. Ele vacilou ali naquele verbo, naquela concordância. Ou você vem assim, eu quero ouvir a palavra. Eu não estou nem aí para quem vai ser o pregador. Eu quero saber é da palavra de Deus que vai ser pregada. O que Deus tem para mim nessa noite? Como você tem recebido a palavra? É com submissão? Ou é com rebelião? Uma vez eu visitei uma senhora e ela diz: nunca mais eu vou naquela igreja. E eu disse: por quê? Porque tudo que o pastor falou foi para mim naquele dia. Eu perguntei: ele conhecia? Não, não conhecia. Eu disse: minha irmã, foi Deus falando com você. Se submeta à palavra, se arrependa dos seus pecados. É com submissão, é com fé, meus irmãos. Vejam, observe que quando nós nos colocamos nessa postura de receber a palavra com fé, com submissão, essas palavras dos versículos 16, 17 são para essas pessoas. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Perdão. E ouvi o que ouvis e não ouviram. Mas a essas pessoas é dado conhecer, porque são pessoas que estão crendo, que estão recebendo, que estão acolhendo com submissão a palavra de Deus. É assim, irmãos, que nós devemos nos colocar diante da palavra. É limpando o nosso coração e acolher essa palavra, como nos diz Tiago. A palavra de Deus lá em Tiago diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então percebam aqui a figura que Tiago usa. É como se o nosso coração fosse um terreno. Pense aí num terreno que está cheio de mato, cheio de capim, e não adianta jogar semente ali. É preciso limpar o terreno. É preciso tirar, para que então coloque a semente e então ela cresça e frutifique. Tiago está dizendo: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, limpando, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Então, irmãos, limpemos o nosso coração. Às vezes estamos vindo aqui de maneira, por razões outras.
para ver simplesmente o louvor, para ter comunhão, às vezes, com os irmãos, estar ali. Isso tudo é importante. Ou então estamos aqui porque é simplesmente um costume, todos os domingos eu vou ali, mas é importante a gente se preparar, meus irmãos, para receber a palavra de Deus. Orando durante a semana, Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos, aplica a tua palavra ao meu coração. Senhor, me ajuda a estar com os ouvidos bem abertos, os olhos arregalados para receber a tua palavra e contemplar a glória do Senhor, a glória do teu Filho bendito Jesus Cristo, como nós falamos de manhã. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Então, irmãos, preparemos o nosso coração. Vejam, irmãos, nós sabemos que é o Espírito Santo que trabalha em nossa vida, sabemos que é o Espírito que nos ilumina, sabemos que é o Espírito que aplica a palavra ao nosso coração. Isso é verdade, a palavra de Deus nos mostra isso de maneira muito clara em outros textos. Mas aqui, meus irmãos, o que está sendo enfatizado é a responsabilidade que cada um de nós temos diante de Deus, de acolhermos a sua palavra com fé, submissão, com arrependimento, com humildade diante do Deus eterno. É isso que essa parábola está enfatizando. E tendo visto isso, irmãos, tendo visto os diferentes tipos de solos, a explicação da parábola, eu gostaria agora de chamar vocês para focar o nosso olhar, ou a nossa atenção, num outro ponto de referência aqui na parábola, a saber, no semeador e as suas ações. Porque essa é outra maneira de olharmos a parábola. A parábola é bem verdade. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que ele está sendo rejeitado, ele está sendo a oposição está aumentando contra ele, mas o problema não é a palavra. O problema é a dureza do coração dessas pessoas, que mesmo olhando não percebem, mesmo ouvindo elas não entendem. É o coração duro dessas pessoas. Mas nós podemos olhar essa parábola de uma outra perspectiva. Olhem a partir do referencial do semeador e as suas ações. Percebam primeiramente, irmãos, que o semeador naquele momento era o Senhor Jesus Cristo. Ele estava semeando a palavra. Ele que estava, por assim dizer, andando e jogando as sementes. Era ele. Mas depois do Senhor Jesus, os seus apóstolos e os ministros do Evangelho iriam fazer isso. No decorrer da história, os homens de Deus têm pregado esse evangelho, semeando a boa semente. E num aspecto ainda secundário, todos nós, como crentes, nós somos semeadores. Porque o Senhor Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Então entendam, o semeador aqui, primeiramente o Senhor Jesus, ele está semeando. Mas todos os pregadores do evangelho também são semeadores que continuariam a obra. E a própria igreja, os discípulos de Cristo como um todo, são semeadores da boa semente, a palavra de Deus. Agora olhemos para as ações do semeador. Ele saiu, o texto começa dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador, ele saiu do conforto do seu lar, da comodidade da sua casa, para semear a boa semente, ainda que debaixo de um sol escaldante, mas ele saiu a semear. E o Senhor Jesus, irmãos, ordena a todos nós, semeadores, crentes em Cristo Jesus, seus discípulos, que nós venhamos a sair. Ele mesmo saiu. Ele saiu do conforto da sua glória celestial. Como a palavra de Deus nos diz, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, e na figura humana ele veio aqui não só para semear o evangelho de Cristo, mas ele próprio realizou o evangelho, vivendo aquela vida perfeita que nós não podemos viver, oferecendo-se em sacrifício perfeito na cruz do Calvário.
e ressuscitando gloriosamente para a nossa salvação. E quando ressuscitado, ele reúne os seus discípulos e diz: saiam, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a nós é ordenado também que saiamos. Nós, semeadores, saiu o semeador a semear. Mas muitas vezes, irmãos, nós não queremos sair da comodidade do nosso lugar. Muitas vezes nós não queremos sair para semear. Mas nós devemos entender que, como discípulo de Cristo, onde quer que nós estivermos, nós somos semeadores. Semear a boa semente, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, vejam que o semeador, observem aqui, que o semeador, ele semeou a mesma semente. Ele pegou a semente, jogou no solo, à beira do caminho, caiu uma parte lá, jogou a semente no solo rochoso, jogou a semente no solo espinhoso, jogou a semente na boa terra. A mesma semente. Ele não modificou a semente. Não, para esse solo vai ser semente tal, para esse solo vai ser essa outra semente. Não, a mesma semente. E uma lição aqui, irmãos, é que nós devemos semear a mesma palavra. Nós não podemos adulterar a palavra. Nós não podemos mudar o evangelho para agradar as pessoas, o gosto das pessoas, mudar a palavra. Não, nós temos que anunciar todo o conselho de Deus fielmente, conforme o Senhor nos revela aqui. Como Paulo disse aos Gálatas que estavam ali recebendo uma falsa doutrina, ele diz de maneira muito categórica: ainda que nós apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além daquele que eu preguei para vocês, seja maldito. Porque o único evangelho verdadeiro é esse que está aqui. Essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra que tem que ser semeada em todos os tipos de solos. Quer eles gostem, quer não. Quer eles creiam, quer não. É só e tão somente esta palavra. Mas tem mais. Observem que o semeador, meus irmãos, o semeador, ele foi perseverante. Ele foi lá, semeando em todos os tipos de solo. E vejam que o solo bom é o último aqui na sequência. Ele não desistiu na beira do caminho. Ele não desistiu no solo rochoso. Ele não desistiu no solo espinhoso. Ele foi até semear na boa terra, de maneira que frutificou. Irmãos, nós vamos ver isso no Senhor Jesus Cristo. Ele pregou o evangelho, ele anunciou a palavra. As pessoas se levantaram contra, inclusive por causa dessa rebelião, dessa oposição, ele foi levado à cruz. Depois os seus apóstolos, leiam o livro de Atos, que iam de cidade em cidade, levando a boa semente, a mesma semente, semeando nos vários tipos de solos. Foram presos, açoitados, espancados, apedrejados, mortos à espada, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Mas eles não desistiram de semear a boa palavra. E se eu e vocês estamos aqui, e se nós abraçamos a Cristo como Salvador, uma das razões é porque irmãos foram perseverantes no passado e morreram para que essa semente chegasse o mais distante possível e pecadores como nós fossem alcançados por essa boa semente. E nós fomos alcançados, irmãos, para sermos também semeadores perseverantes. Então não fique intimidado,
porque você está lá naquela universidade e que impera ideologias que são contrárias à palavra. Não fique intimidado porque você está nesse local em que a fé cristã é ridicularizada. Semeie a boa semente e deixe que o Espírito faça a obra. Semeie a boa semente na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no seu lar, em seus filhos. Semeie a boa semente. Seja perseverante, quer as pessoas creiam, quer não. E eu lhes digo, pessoas vão crer, porque nesse mundo Deus tem os seus eleitos. E quando chegar neles a boa semente, vão encontrar um solo preparado pelo Espírito Santo. E a palavra vai crescer e vai frutificar. Portanto, irmãos, sigamos aquele conselho que Paulo dá a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Então, para finalizar, atentemos para a maneira como nós temos ouvido a palavra. Se você ainda não é um crente, se volte para o Senhor. Creia no Senhor Jesus. Abrace a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Porque aquele que tem, como diz aqui o texto, muito se lhe dará e terá em abundância. Mas se você permanecer duro, até o que você tem será tirado. Creia no Senhor Jesus. Acolha a boa semente do Evangelho de Cristo, de maneira que ela frutifique no seu coração. E a nós, irmãos, mesmo sendo crente, muitas vezes o nosso coração está endurecido. Então preparemo-nos semanalmente para ouvir a palavra. Não digo semanalmente, eu retrocedo nisso, eu digo diariamente, porque não é só ouvir a pregação aos domingos, também isso é importante, é o meio de graça por excelência. Mas também, meus irmãos, na leitura diária da palavra, na meditação diária das Escrituras. Prepare o seu coração para receber e acolher bem a palavra. E recebendo essa palavra, espalhe essa palavra por onde quer que você esteja, para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Esse reino que, como eu disse, é o conteúdo dessa parábola, que vai encher toda a terra para a glória de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. E te imploramos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, que o nosso coração sempre seja um terreno fértil, de maneira que a tua palavra ela encontre um terreno favorável, na qual ela germine, cresça, frutifique abundantemente, para a glória do teu nome e para o nosso bem. Seja assim conosco nesta ocasião. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém.